Jesus, Paizinho, o Senhor é esse Pai, né? O melhor Pai, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler e orar. 1 Coríntios, capítulo 6, é o tema dessa semana, no versículo 17. Vamos ler e orar? Senhor Jesus, vamos todos ficarem de pé? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém. Aquele. Amém. Senhor Jesus, Senhor, vem falar conosco hoje, Senhor. Se dispensa a nós, nos dá revelação mais da Tua palavra. Senhor, nós somos aquele que nos unimos ao Senhor. Nosso espírito está mesclado com o Teu Espírito. Fala a nós para a igreja aqui em São Paulo. Nos leva ao nível de uma igreja gloriosa, que ama o Senhor, ama os Seus caminhos, segue os Teus passos, anda no Espírito. Senhor Jesus, amém. Irmãos, eu não sei vocês, na verdade eu acho que eu sei, né? Porque se eu sentir a mesma coisa, vocês também. Essa semana foi muito rica, né? Esse versículo, ele é curto, mas ele é muito precioso. Ele diz muita coisa, não é verdade? É muito rico o que ele diz. Está unido ao Senhor, Senhor Jesus, né? E aqui eu estou unido ao Espírito de Deus, onde há tudo aqui, né? É a consumação final e máxima, é o Espírito, né? Senhor Jesus, eu não estava quando Jesus estava aqui fisicamente, e nenhum de vocês também estava. Mas hoje eu tenho a oportunidade de ter esse Espírito mesclado ao meu. Eu não andei junto com o Senhor aqui nessa terra, quando Ele estava aqui. Porque Ele estava limitado ao tempo. Ele estava limitado ao espaço. Não é verdade? Mas hoje esse Espírito está mesclado ao meu, irmão. Abraão pulou ali uma hora. Eu falei, irmãos, quase que eu pulei também. Todo mundo tinha que estar pulando, porque é uma festa. Tem que ser uma festa para nós, irmãos. Tem que ser uma riqueza. A gente estava cantando um hino, que é o que falava do doce fluir, quando você estava pulando, não era? Fala do doce fluir, é um doce fluir. E ali tem uma outra chave ali também naquele hino, que ele fala, permanece em mim. Isso é importante, irmãos. Permanecer no Senhor, né? Tem o doce fluir e o permanece em mim ali naquele hino, são duas coisas ali que realmente nos faz pular, né, Abraão? Não é verdade? Jesus é o Senhor. Irmãos, eu queria ler com os irmãos, vocês vão me perdoar, né? Já peço desculpa desde o início, eu gosto de ler a palavra, né? Então eu quero levar vocês a João. João fala bastante a respeito do Espírito. Paulo também fala, né? Em Efésios, Gálatas também fala, mas João também fala. E eu queria ler um trecho que todos vocês conhecem, né? O Senhor me perdoa, não estou querendo ser repetitivo, mas no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 13, acho que a Milka falou um pouco sobre isso, eu falei assim, poxa vida, né? O Senhor me deu o sentimento de falar isso, a Milka já falou. Você quer ver, Milka? Olha só, em dois pontos aqui no Evangelho de João ele vai tratar sobre isso. No 13 ele começa, afirmou-lhe Jesus, quem beber, aqui todo mundo sabe o contexto, né? É a mulher de Samaria, eu não vou ler desde o início, porque nós não temos tempos, eu já vou direto ao ponto. Então, o Senhor falou o seguinte para aquela mulher que estava com sede, quem beber desta água, tornará a ter sede, era a água do poço que estava ali. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Aleluia! O que o senhor estava falando aqui, irmãos? Dessa água viva, que é Ele. Não é verdade? Espera aí. Continua então. Vamos lá no 7 agora. Capítulo 7 do mesmo Evangelho de João. Ali no versículo 37, vai continuar falando. A gente pode ligar esses dois pontos até para conseguir entender melhor quando o Senhor nos fala a palavra, né? A gente pula lá daquele trechinho, vem aqui para o capítulo 7, no versículo 37, e olha só como completa a palavra aqui. Senhor Jesus. E aqui, contextualizando, nós estamos falando do último dia da festa. Que festa era essa? Era a festa do tabernáculo, não é? Então, lá no início, quando a gente voltar, estava falando da festa do tabernáculo. Então, fala, no último dia, o grande dia da festa. Hoje é festa, hein? Hoje é festa, irmãos. Hoje é uma festa. Nós temos que celebrar uma festa. Por isso que ele pulou. Ele pulou porque hoje é uma festa, né? Quando a gente celebra uma festa, a gente pula. Pula ou não pula, irmã? Pulamos, né? Então, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, hein? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É aquela mesma água viva que cessava a sede daquela mulher de Samaria. Continuamos. Isto, olha que importante aqui, ó. Isto ele disse com respeito ao Espírito. Irmãos, é ao Espírito que ele está falando aqui. Esses rios de água viva que fluem do nosso interior, é em relação, refere-se, diz, significa o Espírito. Continuamos. Que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda glorificado. Ora, pois, Jesus não estava com eles? Jesus ainda não havia morrido, Jesus ainda não havia sido glorificado, não houve ainda a morte e a ressurreição do Senhor. Mas o Senhor já estava falando do Espírito, que ia cessar toda a sede, e que esse Espírito flui rios de água viva do nosso interior. Do interior fluirão rios de água viva. Por isso que o Abraão pulou, porque flui rios de água viva do nosso interior. E que interior é esse, afinal de contas? O nosso espírito, o espírito humano, que no mesmo capítulo ali de Coríntios 6:17 que nós lemos, fala que está mesclado com o nosso, irmãos. Então, a partir do nosso espírito, quando você clique, liga lá a chave, a ignição ali, tum, virou a chave, escolhi, está no Espírito, né? É uma escolha, a gente vai falar sobre isso ainda. E eu entro no Espírito, e quando eu venho para ter comunhão com os irmãos, canto os hinos, fala do Senhor, quando você está com os irmãos, ou até mesmo sozinho, orando diante do Senhor, irmãos, tem que fluir rios de água viva. Tem uma fonte dentro de nós. Como, pois, eu vou ficar passivo? Como, pois, eu vou ficar quieto? Como, pois, quando a gente está cantando e louvando ao Senhor na reunião, eu vou ficar sentadinho ali, ainda pensando nas coisas, nos problemas, nos meus ou nos problemas que eu enxergo que tem na vida da igreja? Não, a vida da igreja tem tanto problema. Senhor Jesus. Paulo, ele veio falar justamente isso. Paulo, ele olhou ali para os santos, ali em Coríntios. Senhor Jesus, lá no 5, das impurezas da igreja em Corinto, repressões e exortações ele tratou. No 6, censura o litígio entre os irmãos, né? E aí fica uma coisa conflituosa ali na vida da igreja, é um ciúme de lá para cá,
porque esse, porque aquele, porque o irmão falou de um jeito para mim, porque a irmã tratou de uma maneira, porque eu pedi isso, ele não dá. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. E aí, você está no espírito quando está assim? Óbvio que não, lógico que não. A gente está na nossa alma. Senhor Jesus, a gente só vê problema, a gente só critica. Quando a igreja, os santos que vivem ali numa localidade, pensa dessa maneira, irmãos. Senhor Jesus, Paulo, quando ele viu ali Corintos, contextualizando, eu vou te falar, não estava fácil para ele não, hein Varjão? Estava complicado ali, porque olha, era tanta coisa ali naquela igreja, Senhor. Mas ele desistiu? Não. Ficou 1 ano e 6 meses lá, irmãos. Antes de sair de lá, na sua segunda viagem, ficou 1 ano ali, tratando, cuidando, porque ele amava os irmãos. Ele queria levar os irmãos para o Espírito. Eu estava sentado ali, olha lá, pega lá. O André Oliveira leu um versículo, né? Falou, Rodrigo, olha isso daqui, vem aqui, leia para ele. Lê. Olha isso daqui quando acontece, contextualizando, olha isso daqui quando acontece essas coisas, esses problemas, olha como que as pessoas se portam, olha como o irmão se porta. Lê, André. Fala para ele colocar ali, ó. Foi. Provérbios. Provérbios, 18, capítulo 18. 18, 19, era para ele ler, tá? Não. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Senhor Jesus, vamos ler de novo. Olha só. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Senhor Jesus, que o Senhor nos livra disso. 18, 19. Provérbios 18, 19. Versículo 19. Senhor Não? Jesus. Não leu? De novo? Interpretar. Interpreta. Não, vamos lá. Fala, senhor, que você está com a palavra. Obrigado. Vamos lá. Olha, irmãos, quando tem todas essas contendas, os irmãos fora do espírito, olhando essas coisas que o Rodrigo falou, quando está ofendido, se fica ofendido demais, colocando a sua própria opinião, é que nem uma fortaleza. Não está na hora da gente deitar fora essas portas, essas barreiras, Amém. E migrar para o Espírito? Amém. As suas contendas, às vezes você está falando demais, o seu negócio é muito importante, a sua opinião é importante demais, sobre isso, sobre aquilo, sobre a igreja, é que nem ferrolhos de um castelo. É verdade. Mas o nosso momento é o momento de estar no Espírito. Amém. De se unir ao Senhor. Amém. De abandonar essa dureza. Amém. Essas barreiras. E seguir o Senhor. Amém. E deixar o Senhor nos abençoar. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. André, brigadão. Obrigado, meu. Valeu, amém, amém. Valeu. Amém, queridos. Senhor Jesus. Amém. Mas é isso que o André falou, irmãos. Né? E Paulo, no primeiro dia do alimento diário, no versículo, na página 53, segundo parágrafo, fala assim, ó: o apóstolo Paulo, ao escrever a primeira epístola aos Coríntios, não apenas lista uma série de problemas presentes na igreja em Corinto, mas foca principalmente a solução de todos eles. Aleluia! E qual é a solução de todos esses problemas para evitar que o irmão não fique igual um castelo e que, né, um ferrolho de um castelo, não é isso que fala assim? Como, irmãos? Ir para o Espírito, irmãos. A solução é ir para o Espírito, é invocar o nome do Senhor, é nos ajudar a negar a vida da alma. Senhor Jesus, como é que a gente pode cumprir, adorar, fazer as coisas do Senhor? É só no Espírito, irmãos. Lá, mesmo João, eu acho a respeito desse tema, João, muito rico. No capítulo 4 de João, no versículo 23, olha que fala: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores.
Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Senhor Jesus! Irmãos, nós não podemos ficar olhando para dentro, internamente, vendo os nossos problemas ou achando que problemas também dos terceiros. Precisamos aprender a viver mais no Espírito. Ó Senhor Jesus, precisamos aprender a viver mais no Espírito. Amém. O Evangelho de João me ajudou muito nesse trecho. Já que a gente vai partir de João, tem ainda mais um capítulo também rico, que lá no capítulo 14 de João, no versículo 16, o que ele fala? Ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus estava aqui ainda. Jesus estava falando, eu vou te dar o Espírito. Vocês hão de receber ainda o Espírito, que é o segundo Consolador, porque o primeiro foi Ele, né? A fim de que esteja para sempre convosco. Eu não comecei a falar no início que Jesus não conseguiu, na pessoa de Jesus, dado ao limite de tempo e de espaço, ele não pôde ficar para sempre aqui na terra. Ele tinha que cumprir o plano da redenção, não é verdade? Mas ele falou para a gente que ele ia nos dar esse Espírito, o Espírito, essa consumação final e máxima de tudo que o Senhor fez, e que esse ia mesclar, ia ficar para sempre com a gente, irmãos. Olha só. E a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. É o mesmo, tá? É o mesmo. É hora fala Espírito da verdade, Espírito de Deus, é o mesmo. Que o mundo não pode receber, porque não o vê. Naquele momento, ali naquela época, o mundo não via. Não o conhece. Vós o conheceis. Nós também conhecemos, irmãos, porque nós recebemos. Estava falando com os discípulos ali, mas nós também recebemos esse Espírito. Quando nós cremos no Senhor, nós invocamos o nome do Senhor, quando nós somos salvos, nós recebemos esse Espírito, né? Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Hoje, contextualizando hoje já, né? Ele habita em nós. Ele faz habitação em nós. A gente cantou um hino que falava isso, que Ele faz habitação em nós. Senhor Jesus, por isso que o véu já foi rasgado, por isso que eu tenho que entrar, amém, passar pelo véu e ter comunhão com o Senhor constantemente, por meio do meu Espírito. Amém. Ele habita em nós, eternamente. Tem um outro trecho que falava num hino que a gente cantou, que falava até a coroa da vida. Irmãos, é até a coroa da vida eu ganhar. O Senhor, o Espírito do Senhor, mesclado em nosso espírito, sendo um com o nosso espírito, o espírito humano, o espírito Rodrigo, o espírito Abraão, né? Ele está mesclado, e eu tenho que estar todo o tempo contatando esse espírito, tá tomando decisões no meu viver diário, de escolher estar no espírito, até o dia que o Senhor voltar, quando nós vamos receber o galardão, quando nós vamos receber essa coroa da vida. Posso ler um trecho para vocês que está dentro do contexto e que o Senhor falou comigo nessa semana em Apocalipse. Vou ler rapidinho sobre isso. Ó, Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11, desde o 1. O sétimo anjo, eu vou ler rápido para não tomar muito tempo, hein? O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Irmãos, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Não sei se vocês estão entendendo. Olha aqui, o que vai acontecer. O reino do mundo se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E então, os 24 anciões que se encontraram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O Senhor se posicionou ali e passou a reinar. O que vai acontecer, tá? Na verdade, as nações se enfureceram.
chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar... então vamos lá de novo. Também chegou o tempo, para julgar os mortos, mas também chegou o tempo para se dar o galardão aos teus servos. Aleluia. Também chegou o tempo para se dar o galardão aos profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome. Senhor Jesus, irmãos, eu quero estar inserido aqui. Eu quero receber a coroa da vida. Eu quero receber o galardão. Senhor Jesus, mas para isso, eu tenho que ter algumas escolhas. Né? E são escolhas boas, irmãos. Não são escolhas difíceis. São escolhas boas, que é estar no Senhor. E quando a gente está no Senhor, não tem erro. A gente não vê dificuldade nas coisas. Não vê. Nem na vida da igreja e nem no nosso viver social, na nossa vida, né? No casamento, no tratar com os filhos, porque a gente está sempre no Espírito. E o Senhor vai nos dando discernimento, o Senhor vai nos dando sabedoria de como agir naquela situação. Essa semana uma irmã contou um exemplo ali, que ela falou assim, poxa, pelo que eu entendi, o esposo ainda conhece o Senhor, não sei se não é convertido ainda, tal, não reúne conosco. Ela já falou do Senhor, e ela desfruta o Senhor, que é uma maravilha, ama o Senhor. E ela falou o seguinte, poxa, naquele dia, meu esposo pegou e colocou ali uma música, que era uma música, que quando eu não estava no Senhor ainda, não tinha convertido, a gente até curtia, né, as músicas, né, curtia as músicas do mundo. E eu estava ali, eu falei, poxa, Senhor, ele é meu esposo, claro, eu preciso amá-lo, respeitá-lo, assim que a palavra nos ensina, né? Não vou mandar desligar a música, isso e aquilo, como é que fica, né? Olha que situação, né, irmão? Uma situações que no dia a dia acontecem, pra gente, num outro contexto, mas acontece. E aí ela participa de bastante grupo dos irmãos, tal, daí veio lá uma mensagem no WhatsApp, no grupo ela já viu e já tomou aquela escolha de ler aquela mensagem estava falando para escutar uma mensagem, não sei se era da Conferência das Mulheres ou se era um ministrar de uma conferência, e ela já pegou o fone de ouvido, colocou um fone de ouvido aqui na orelha, ó que sábia, colocou um fone de ouvido aqui na orelha, a outra orelha ela deixou fora, o esposo estava lá, eles trabalham, inclusive, parece, junto, então ela estava sendo o quê? Alimentada da palavra, escutando a palavra do Senhor, estava ali, olha que sábia. Esse tipo de coisa que nós temos que fazer, é simples, irmãos. São as coisas simples do nosso dia a dia, né? Do nosso viver básico, quer na família, quer no casamento, quer no tratar com os filhos, quer no trabalho. Não sei você, para mim o Senhor me trata no trabalho. Senhor Jesus, no trabalho o Senhor tem que me tratar, né? Eu estou sempre tendo experiência, né? Sobretudo no trabalho, né? Não nas outras áreas, óbvio, também, mas sobretudo no trabalho. O Senhor vem trabalhar comigo ali. E sempre quando Ele me ilumina, né? A luz do Senhor vem e eu falo, ó Senhor Jesus, Senhor, não sou eu então que vou tomar conta disso, não sou eu que vou cuidar disso, decidir sobre isso. Me dê uma orientação, como agir, Senhor. E o Senhor fala conosco, irmãos. O Senhor fala, né? O Senhor nos mostra, o Senhor cria contexto, dá soluções, né? Então, estar no Espírito é muito bom, né? Capítulo 2 de 1 Coríntios. Versículo 9, fala assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E olha, começa a prestar atenção agora, ó. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está?
assim também as coisas de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, aquilo que está no coração do Senhor, no núcleo do coração do Senhor, que você quer saber. Então, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Senhor Jesus. E você quer conhecer? Quem quer conhecer? Eu quero. Quem quer conhecer a vontade de Deus? Levanta a mão quem quer conhecer a vontade de Deus. Todo mundo quer conhecer a vontade de Deus, né? E como é que conhece a vontade de Deus? Está falando aqui, irmãos. O Espírito de Deus conhece a vontade de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está falando isso. O Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Amém. E eu também quero conhecer. Então o que eu faço? Liga com 1 Coríntios 6,17. Liga. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos, então se eu estou mesclado com o Espírito de Deus, é o que está falando, não sou eu que estou falando, tá? É o que está falando aqui. Se eu estou unido com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, e mais, prescruta até aquilo que é mais profundo, que está no núcleo do coração de Deus, e eu estou mesclado com o Espírito de Deus, e esse mesmo Espírito, que é um só, está em mim, habitando em mim, sua habitação no meu espírito, irmãos, eu consigo então conhecer o núcleo da vontade de Deus. Olha que riqueza isso, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. A gente acha que um homem espiritual, né? O homem espiritual, ele anda sobre as nuvens, né? Oh, irmão, elevar, irmão, amém, diz ao Senhor. Tinha te visto antes. A gente acha que o homem espiritual, aquele homem, então, não, irmãos, o homem espiritual vive aqui na terra. Esse homem que vive no Espírito está aqui andando, caminhando, passando pelas situações que nós temos no nosso dia a dia. Cada um tem a sua peculiaridade, cada um passa por uma situação, não é verdade? Cada um, a irmã, o exemplo que eu dei da irmã, os irmãos, cada um tem uma situação, os jovens, né? Época de faculdade, é uma coisa que está sempre os irmãos, os jovens ali passando, aquele difícil escolher e estudo. Irmãos, vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Vamos saber que é só tomar a escolha certa. Não pender, eu não vou me avançar porque tem mensagem que é do André, o André que vai falar e vai ajudar vocês a desfrutar sobre isso, mas não vamos pender para a carne. Para a carne não é coisas imundas da carne que eu me refiro, não, é a nossa alma. Não vamos pender para as coisas da alma, não vamos viver uma vida anímica. Um homem terrenal, anímico, que olha com esses olhos aqui da terra e não consegue enxergar as coisas do Senhor. Não, vamos pender para o Espírito, aonde nós temos vida e paz, né? E vamos andar como um homem que olha e enxerga com os olhos espirituais, porque nós conhecemos a vontade do Senhor. Porque se eu estou no Espírito, desfrutando do Senhor, essa fonte a jorrar do meu interior, né? Levando a palavra, pregando para as pessoas, tendo comunhão com os irmãos, aprendendo a viver a vida de igrejar, né? Não tem esse verbo, mas a vida da igreja, né? Aprendendo a viver a vida da igreja, né? Aprendendo a negar a nossa vida da alma, né? Nem sempre nós estamos certo, nem sempre, ou verdade, quase nunca nós estamos certo, né? Na maioria das vezes nós não estamos certo, mas se nós estamos no Espírito, as nossas escolhas, as nossas decisões, né, elas são acertadas, né? Por quê? Porque tem um trecho rico, eu não sei onde fala aqui, eu sei que fala durante a semana, mas é o Senhor, é o Espírito do Senhor que direciona, que nos direciona.
é o Espírito que está nos conduzindo, né? E eu queria ainda falar um ponto para os irmãos, antes de avançar no final, que é Tito. Nossa, Tito também é tão rico quanto o Senhor Jesus, né? Tito, no capítulo 3, 5, fala: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5, irmãos. Não sei se eu falei. O lavar do Espírito, então, é um lavar regenerador e renovador. Ele nos transforma. O lavar do sangue. Deixa eu ler um trecho aqui. Primeiro parágrafo de segunda-feira. Se vocês passaram batido nisso, leiam de novo. Presta atenção. Fala o seguinte, depois que lê o versículo, fala assim, jamais podemos esquecer que em nosso interior há um espírito humano. Além disso, a obra redentora que o Senhor Jesus realizou na cruz, então, além dessa obra redentora, além de nos salvar, tem como objetivo fazer-nos receber o Espírito em nosso espírito humano, a fim de que ele opere uma salvação orgânica em nosso ser. Então, a obra da cruz, ela tinha o objetivo de nos salvar. E o sangue nos lava do pecado. E não porque a gente foi bonzinho, não. Porque o Senhor, em João fala, né? Que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Né? Então o Senhor teve misericórdia de nós. Não foi pelos nossos atos de justiça. Foi pela misericórdia do Senhor que Ele morreu por nós. Então a obra da cruz, o sangue nos lava dos pecados. Mas tinha um objetivo também, todo esse plano do Senhor, que é nos dar o Espírito. E esse Espírito, Ele também nos lava. Assim como o sangue do Senhor nos lava os pecados, o Espírito, o lavar do Espírito é para fazer o quê? Para nos transformar, para nos tornar novo, para nos regenerar, né? Para nos renovar. E esse lavar é constante. E esse lavar é diário. Esse lavar você precisa buscar todos os dias, né? Nós já fomos marcados, selados pelo Espírito Santo. Temos ali, no trecho fala que nós temos um penhor, é a garantia, né? Nós somos selados. Mas não basta só ser selado, irmãos. Dia a dia, precisamos ir diante do Senhor, no Espírito, e deixar-nos lavar com esse lavar regenerador, transformador, renovador, irmãos. Não podemos nos esquecer disso. Senhor Jesus. Eu estou terminando, só queria dizer uma coisa para os irmãos. Senhor, tinha muita coisa para falar, mas não dá para falar que o tempo é curto. Mas eu queria falar uma única coisa para os irmãos. Essa mensagem e essas mensagens que nós temos recebido, essa palavra profética que nós temos recebido, né? Ela tem nos levado a ganhar muita coisa. Eu não sei se os irmãos estão percebendo. Quem não está percebendo está ficando para trás. E dá tempo ainda de alcançar, tá? Senhor Jesus, essa linha ministerial que a palavra profética tem nos mostrado, ela é a linha ministerial que vai ficar até a volta do Senhor. Não esperem outra. Não vai haver outra linha ministerial. É a mesma linha ministerial que andou o apóstolo Paulo. É a mesma linha ministerial que depois de Paulo, quando Paulo se foi, João, na sua idade muito mais avançada, também andou. Que é a linha do Espírito e da vida. E nós, irmãos, como igreja, como ser individual, mas também como ser coletivo,
Porque lá em Apocalipse os vencedores é um grupo de vencedores coletivos. Vocês sabem disso. Nós temos que andar nessa linha ministerial que Paulo andou, que João andou, que muitos servos de Deus têm andado até hoje. Muitos já se foram, mas muitos ainda estão aqui, e muitos virão, porque essa linha ministerial não cessará até a volta do Senhor. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra do Senhor que diz isso. Vão ler o Evangelho. Ele fala isso, não tenho tempo para mostrar para vocês. É a linha ministerial que vai ficar até a volta do Senhor. Irmãos, e eu quero estar inserido nessa linha. Eu quero caminhar nessa linha rica, viva, que nos leva para o Espírito, que nos leva para a vida, que nos dá descanso, que nos dá paz. Senhor Jesus. Não há outro, irmãos. Por isso que viver no Espírito e entender que nosso Espírito está mesclado com o Senhor, e viver nisso e tomar escolha dia a dia, é muito rico, irmãos. Eu todo o tempo quero estar lembrando disso, para eu não sair dessa inserção, não me desviar dessa linha. Para concluir, contar uma experiência que eu tive. Não sei se todos sabem aqui, eu sou casado, minha esposa é neta do irmão Dong, a Melissa é neta do irmão Dong, acho que a maioria sabe. E eu me recordo, essa semana eu estava me recordando, em 2004, eu estava noivo da Melissa, a gente estava tendo comunhão. E aí meu sogro falou assim, vai lá e pega o irmão Dong e a irmã Esther na casa deles para levar lá para o jantar. Porque a gente tinha marcado um jantar de família, meu sogro ia com os filhos, tal, o carro ia ficar cheio, não ia dar para dar carona para o irmão Dong, ia só ali a família do Pedro. E aí eu falei, amém, vou lá buscar o irmão Dong, né? Peguei a Melissa primeiro, falei, vamos lá buscar o irmão Dong e a irmã Esther, né? E a irmã Esther é um amor de pessoa, né? Uma das pessoas mais meigas que eu conheci na minha vida foi a irmã Esther. Quem conhece sabe o que eu estou dizendo. E aí o irmão Dong, né, não só por esse fato que eu vou descrever do irmão Dong, né, mas outros, eu percebi ali como que ele vivia ali no espírito. Né? Ele entrou no carro, meu irmão Dong e tal, né, chamava ele de irmão Dong, né? Aí ele entrou no carro, e ali de Pinheiros até o bairro do nosso restaurante, era restaurante chinês, tá? Era no restaurante chinês, até o bairro de ir para o nosso restaurante, ele ali baixinho, quietinho ali, né? Ele, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, sempre invocando o nome do Senhor. Sempre, ele estava conosco, mas ele estava invocando o nome do Senhor, né? Já numa idade avançada, eu estou falando de 2004, não lembro agora quantos anos o irmão dele está com 80 e alguma coisa naquela época, né? E ele invocando o nome do Senhor. Depois, quando o irmão Dong ficou mais adoentado, teve que passar por uma cirurgia, ele queria passar pela cirurgia porque ele queria ter uma sobrevida, tá? Para poder continuar o encargo de servo do Senhor, de continuar pregando a palavra do Senhor. Era esse o desejo dele. Irmãos, a gente tem que ter mais o desejo de falar do Senhor para as pessoas, de falar para os nossos parentes, de falar para os nossos amigos. Eu recebi uma estatística, não sei quem que recebeu essa estatística essa semana, circulou no nosso grupo, em alguns grupos nossos, mas fala que é um número grande de parentes e amigos, é um número extremamente representativo que se converte ao Senhor. Isso corresponde a mais de 50%, acho que quase 60% ou 70% das conversões vêm através do pregar para parentes e amigos. Falei, Senhor, me perdoa, Senhor. Como eu tenho sido negligente com os meus parentes, com os meus conhecidos e amigos, de não falar tanto do Senhor para eles, né? A gente fala para aquelas pessoas que a gente não conhece. Sai para pregar, isso aqui, parece que a gente não tem vergonha. O Senhor, isso me envergonhou. E eu não posso ter esse tipo de vergonha e constrangimento. Precisamos falar mais do Senhor, porque é um número significativo de pessoas que se convertem. Segundo a estatística, me parece que não está errado. Senhor Jesus. Irmãos,
temos que viver, andar, né? Ser guiados pelo Espírito. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Graças ao Senhor. O Rodrigo está bem inspirado hoje. Fez um excelente trabalho aqui. Não, me deixou só migalhas. Agora tem que catar migalhas. Senhor Jesus. Palavra muito completa, graças ao Senhor. Só vou falar de migalhas, né? Aqui, a mensagem dessa semana é baseada em 1 Coríntios, capítulo 6, né? 1 Coríntios, capítulo 6. E da semana passada foi baseado no capítulo 5, né? Fala de que Cristo é nosso Cordeiro Pascal, né? Que nós devemos jogar fora todo o fermento velho. E que nós somos e devemos ser uma massa nova. Amém? Então significa que semana por semana devemos ser renovados. Amém. E aí que no capítulo 6, só vou dar um panorama para os irmãos. Ele trata dos problemas da igreja de Corinto. E problemas aqui, coincidência ou não, é tudo relacionado com a carne. E a carne está estritamente relacionada com a vontade e interesse do homem natural. Não é verdade? Aqui o Rodrigo falou que nós realmente precisamos perdoar os irmãos, precisamos então ser bastante coração grande para os irmãos, tal. Se ele fez alguma ofensa contra você, você perdoa, né? Agora, esse capítulo, Paulo está falando do inverso, da outra pessoa. Não é daquele irmão que perdoa, é daquele irmão que ofende, daquele irmão que provoca. Você viu isso, não? Então é um tratamento completo aqui. E incrível que ele compara essas atitudes da carne, esses feitos da carne dos irmãos de Corinto, é a mesma coisa que um pecado grosseiro. Quer dizer, para Deus não tem pecado menor, então vai menos juízo. E pecado grande vai maior. Não, pecado, seja pequeno ou grande, é pecado. Amém? Até o que você pega no pensamento é pecado. O Senhor Jesus disse isso. Se você na sua mente odiar seu irmão, você já está matando. Quantos aqui já não é homicida? Ou já? Eu fui homicida. Ó Senhor, perdoa-me, Senhor. E quem já olhou para a mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Rapaz, ninguém escapa. Não é verdade, irmãos? Então, esse era o problema que tinha a igreja de Corinto e que não podemos dizer que nós estamos totalmente isentos. Nós ainda vivemos na carne. Qual a diferença da vida da igreja, da realidade? É o Espírito. O Espírito faz essa diferença. Aliás, quando o Senhor Jesus morreu na cruz e nos prometeu uma vida nova, essa vida nova só é possível vivê-la no Espírito. Fora do Espírito, apesar de que você tem um Senhor, que você foi batizado, você está na vida da igreja, mas se você vive na carne, meu irmão, não há diferença com aquela pessoa do mundo. Você é possível de praticar aquilo que uma pessoa no mundo pratica. Que advertência grande, né? Amém, irmãos? Então a grande advertência aqui é viver no Espírito. Olha quais os problemas principais da igreja de Corinto. Eles tinham problema de
levar os irmãos, prejudicar os irmãos, né? Aqui no versículo 6, 8 diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Não é verdade? Isso ocorreu na igreja de Corinto, né? Aí ele falou assim no versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Mas eu não sou injusto, eu sou filho de Deus, o Senhor já me justificou. Não, isso se refere aos atos de justiça dos santos. Não é verdade? Se nós não praticarmos atos de justiça, nós somos aqueles que também não herdaremos o reino de Deus. A advertência é muito severa. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí ele fala assim no versículo 11: tais fostes, está no passado. Está no passado. Ele não fala assim: tais fostes todos vós, tais fostes alguns de vós, porque ele é muito pesado mesmo, né? Amém? Fostes, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Amém? Então, a nossa salvação, a nossa lavar ou santificar, nosso justificar, tem muito a ver com o Espírito, mas eu diria assim, está diretamente relacionado com o nome do Senhor. Amém? Nesse processo de ser lavado pelo Espírito, de ser regenerado pelo lavar regenerador e transformador do Espírito Santo, tem muito a ver com invocar o nome do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. E na mensagem, o irmão, o autor dessa semana, ele frisa isso várias vezes: invocar o nome do Senhor. Amém? E aí aqui tem problemas de um levando o outro para a justiça, cometendo injustiças, causando dano ao outro, tal. Irmãos, não vamos causar danos, não vamos praticar injustiças. Às vezes você de repente, sem saber, inconscientemente, você provocou aquilo. Mas se o Senhor te der a luz, você tem que ir lá tratar. Ele citou uma história de 30 anos atrás, eu não sei quanto tempo, 30 anos atrás, a irmã estava orando ao Senhor e lembrou de que tinha provocado, tinha ofendido um casal. E aí depois de muito tempo, o Senhor lembrou ela: mas 30 anos atrás, mas a pessoa que ofendi nem está morando neste país, está no outro lugar, mas o Senhor tocou, tem que fazer. Ela então ligou para a filha que mora no mesmo país, que é a pessoa, que é casal ofendido, e a filha foi lá e falou, e o casal disse: fala para sua mãe que fique em paz, está tudo certo, está perdoado. Aí essa irmã que recebeu essa notícia conseguiu prosseguir em paz. Amém? Amém? Então nós temos que tratar sim com alguém que nós ofendemos, e que quando o Senhor nos mostrar, temos que tratar com isso. Amém? Amém? Amém. Para não cometer injustiças ou danos na vida da igreja. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, nós temos liberdade
porque não estamos mais debaixo da lei. Em Gálatas, de onde está o Gálatas? Gálatas 5. Para a liberdade, versículo 1, foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então você pode dizer, puxa, que legal, agora então eu posso fazer o que eu quero, né? Eu tenho liberdade, mas essa liberdade que Paulo fala é liberdade da escravidão da lei. Amém? Quando nós vivemos no Espírito, estamos acima da lei. Amém. E lembra daquele Colossenses, versículo que finalzinho termina assim: contra estas coisas não há lei. Certo? É porque nós estamos no Espírito. E o Espírito está acima da regulação da lei. Então, com relação à lei, estamos livres. Mas o Paulo quer alertar aqui, embora você esteja livre da lei, não significa que não existe domínio. Agora, quem domina é o Espírito. Amém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia! Isso que precisamos viver na vida da igreja. Amém. Versículo 13 fala do excesso de alimentação. Naquela época, não sei se aqui, agora também, né? O mundo, as pessoas, né? Vivem, né? De paladar. Frequentam restaurantes e restaurantes, não é verdade? Para satisfazer o seu estômago. Aí aqui ele diz, os alimentos são para o estômago, e o estômago para alimentos. Isso é normal. Mas se você exagerar, né? Me lembro que lá na história antiga, lá na Roma, diz que eles tinham aquelas orgias, aquelas festas, comiam. E daí saía lá fora, enfiava dedo na goela, saía tudo e voltava a comer. Isso é um exagero. E Paulo está falando com esse povo aí, que tinha essa prática de exagerar na comida. Cuidado com os gordos. Palavra para os gordos. Amém? Mas assim, irmãos, comida podemos comê-lo adequadamente. Não podemos abusar na comida. Isso que o Paulo está falando. E outra coisa, ele diz assim: porém o corpo não é para impureza. A impureza aqui é fornicação. Duas coisas: abuso na comida e abuso no sexo. Naquela época era, né? E hoje também não é diferente. Então, irmãos, nós temos que guardar o nosso corpo. Amém? Porque o nosso corpo é membro do corpo de Cristo. Cada um de nós somos santificados. Fomos separados para o corpo de Cristo. Amém. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Todos sabem, né? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria os membros de meretrizes? Absolutamente não. Amém? Tenho liberdade? Tenho, mas não abuso dessa liberdade. E isso já é pecado, passar desse limite. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Aleluia, esse versículo é salvador. No meio desse deserto seco, há um versículo tão lindo. Amém. Mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Aleluia. Aí ele torna: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a fornicação peca contra o próprio corpo.
Então hoje essa é uma palavra adequada para guardar toda a igreja, todos os irmãos e irmãs, todos os jovens, dessa corrente mundana, e cada vez vai sendo pior, e estão massacrando os nossos irmãos, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? O Espírito Santo está em nós. Amém. O Senhor se mesclou com o nosso espírito. Dá para separar ou não? Dá para separar? Não. Senhor de um lado, você do outro? Já é muito tarde. Ele já se misturou com você. Não dá para separar mais. Então, se você for com a intenção de pecar, lembre-se, você está levando ele junto. Você está levando o lugar que ele não gosta de ir. Ele fica triste. Não é? Oh, Senhor Jesus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não somos de nós mesmos. Nós temos um dono. Lembra daquele caso que ele colocou também, do dono do cachorrinho? Como é que faz? Como é que você identifica quem é o dono do cachorrinho? Você é o cachorrinho. De um lado está a carne, por outro lado está o espírito. Para onde você vai? Fala. Espírito. Mas no dia a dia não é assim. Não é? No dia a dia tem coisas que te distraem. Na hora de ler a Bíblia você não lê. Na hora de buscar o Senhor você não busca. E fica naquele, ele citou, hein? Naquele seriado de TV, né? Novelas, Netflix. Ele não falou, mas eu vou falar aqui, Netflix. Tudo isso toma-se o tempo de buscar o Senhor. Então você que é de cachorrinho que vai e pula no braço do Espírito, fala a verdade, vai. Fala a verdade. Vou encerrar com esse versículo. Porque fostes comprados por preço. Porque fostes comprados por preço. O Senhor pagou um alto preço por nós. O preço do seu sangue. Ele morreu por nós. Foi uma injustiça que cometeram com ele. Mas ele morreu por nós. Aleluia. Para que sejamos comprados por ele. Amém. E nós não somos de nós mesmos. Somos dele. Somos dele. Somos dele, né? Somos dele em Cristo Jesus. Amém. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aí, enfatizando mais o Espírito, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Não dá para separar. Onde você vai levar o Espírito. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, irmãos, desfrutem bastante do Espírito. Só para lembrar que nós temos esse livro em plena atividade lá em Campo de Jordão. Está sendo um sucesso lá. Os comportores, tem equipe fixa que fica no ônibus e tem os comportores, né, ao redor, cercando as pessoas, orando com elas, apresentando literatura. E também escreveram, e lá uma avenida que passa muito carro, né? E fizeram um cartaz assim: se você ama Jesus, buzine. Para quê, irmãos? Aquele lá virou um barulho, rapaz. Pim, 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 pá, pá, pim, pim. Rapaz, é todo tipo de buzina. As pessoas lá, tal. Muito bom, né? Mas gostaria de convidar os irmãos a ir para lá. Aproveita aquele clima. Não é para ouvir buzina, é para praticar isso, né? Amém? Porque esse livro vai embora.
depois, claro, depois do mês de julho. E ontem, né, lá em Campos do Jordão, quando saímos, voltando, rapaz, quanta gente de repente encheu Campos do Jordão. E na estrada que nós vínhamos de volta, a nossa pista de volta é tranquilo, quase não tem muito carro. Mas do outro lado que vai para Campos do Jordão, era filas. Por isso que Expo Livre tem que estar lá mesmo. Amém? E que orem pelo Expo Livre, orem pela equipe que está lá, e orem para que se levante uma igreja forte em Campos do Jordão. Os irmãos tiveram muitos contatos com moradores da própria cidade. Não é turistas, né? Turistas vai e vem e tal. Mas aqueles moradores da cidade, eles podem pegar compromisso com a vida da igreja lá. Amém. Orem por isso. E também dá graça para a igreja de Campos do Jordão. Depois que o Expo Livre foi embora, eles têm essa graça abundante para poder cuidar de todos. Amém? E se tornar uma igreja forte. Depois, em agosto, esse Expo Livre vai para Taubaté. Acho que Taubaté é melhor para nós. É mais perto. Não é, tá bom, vai. Mas Taubaté, temos uma outra chance para ir. Senão, como Francisco Lee fala, só daqui a 120 anos. Eu não quero esperar 120 anos. Amém? Aproveitem, irmãos. Amém? Ó Senhor Jesus! Nós queremos sempre, fazemos isso quando terminamos a palavra, de saber quem está aqui como convidado pela primeira vez. Gostaríamos de conhecê-lo. Pode se colocar em pé, se possível, por favor, para a gente conhecer vocês e receber um presentinho nosso. Muito bem, muito bom. Alguém mais? Fica de pé, fica aí em pé. Nós vamos aproveitar a vinda de vocês, fazer uma oração por vocês, tá bom? Fiquem em pé, por favor, nós vamos fazer uma oração por vocês. Vou pedir por irmão Varjão. Pode, Varjão? Te peguei o microfone para ele. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor, estamos na Tua presença. Senhor, pela Tua misericórdia. Ó, neste primeiro dia da semana, dia da Tua ressurreição, o Senhor nos redimiu na cruz. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ó, Senhor, mas fomos resgatados e ganhamos uma nova vida. Por isso somos gratos a Ti. Senhor Jesus. Senhor, pedimos, Senhor, pelos convidados que estão aqui, Senhor, atraídos pela Tua palavra. Senhor, de fato, a Tua palavra nos diz, ó, que aquele que Te recebe como Salvador ganha uma nova vida. Os pecados são perdoados. E o hino que nós cantamos nesta manhã, Senhor, nos diz que o nosso espírito possui o Espírito que flui. Ó Senhor, Senhor, de fato não podemos nos esquecer disso, de que o nosso espírito possui rica fonte que flui, e é Deus fluindo em nós. E esse Senhor, Ele nos leva para as pastagens. Estas pastagens são a Tua palavra. Como precisamos nos alimentar desta palavra. Esta palavra que é Espírito e vida. E nesta comunhão contigo, Senhor, na Tua palavra, nós estamos junto às águas. Essas águas, na Tua palavra, representam o Espírito. E somente nesta comunhão com o Senhor, no Espírito, nós ganhamos vida. Então a palavra que nós temos para cada um de nós, para os convidados, é que Deus já preparou tudo.
Ó, preparou o homem como um espírito. Ó, enviou o seu Filho para morrer na cruz, em nosso lugar. E quando nós cremos nesta obra da cruz, nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, nós ganhamos uma nova vida. Ó Senhor, e o nosso desejo é que, se aqui há alguém que ainda não conhece esse Senhor, que ainda não o recebeu como seu Salvador, que faça isso hoje. É o maior presente que Deus deu ao homem, seu próprio Filho, para nos resgatar. Nós oramos, Senhor, pela família de cada convidado aqui. Senhor, que a tua vida reavive cada família. Que a tua palavra venha lavar cada pessoa, que o teu Espírito possa conduzir cada um deles. O Senhor é a nossa provisão total, é a solução. Senhor, a palavra dele é remédio, a palavra dele é luz, a palavra dele é alimento. Senhor, então abençoa cada família aqui presente, a família dos convidados, que eles possam retornar aqui, que eles possam te desfrutar como o Espírito que dá vida, e para que o Senhor possa trabalhar em cada um deles, retirando, Senhor, as coisas velhas e dispensando a sua própria vida. E oramos também por cada irmão, por cada irmã. Senhor Jesus, o Senhor conhece as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, mas não podemos nos esquecer de que Ele está conosco. Precisamos da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor, porque é nessa comunhão que o Senhor nos dispensa a vida, que o Senhor se dispensa a nós, e nós podemos vencer as dificuldades, nós podemos ser transformados. Senhor, e oramos também, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, não somente as presentes aqui, mas também nos lares. Senhor, oramos por cada um. Que o Senhor possa visitar, o Senhor, como o médico dos médicos, possa restaurar. Senhor Jesus, nós te damos graças. Faz de nós, Senhor, instrumentos teus, que possamos levar esta palavra, Senhor, àqueles que estão, necessitados. Jesus é o Senhor. Amém.